Quando eu ouvi ele falando que não aguentava mais ter que ficar casado com uma gorda, sendo que no trabalho dele tinha um monte de gostosa, eu pensei seriamente o que eu iria fazer da minha vida. E naquele instante eu percebi, tem coisas que doem mais que tapa na cara. Me chamo Maria Amélia, tenho 56 anos nas costas e um coração que às vezes parece que envelheceu mais que eu. Nasci e cresci em Mauá, aqui mesmo no estado de São Paulo. E se tem uma coisa que me acompanha desde a infância é o peso, o do corpo. Sim, mas também o peso dos olhares, das piadinhas, do espelho e mais do que tudo, o peso de me sentir sozinha mesmo estando cercada de gente. Não vim aqui contar drama. Vim contar a verdade. Vim contar o que muita gente vive calada, engolindo o choro no meio do supermercado ou sorrindo na frente da família no domingo. Porque quando a gente vive dentro de um corpo grande, o mundo parece pequeno. As cadeiras apertam, os comentários machucam e as oportunidades essas somem. Mas antes da traição, antes da vergonha, antes da solidão, tinha uma menininha rechonchuda que amava bolo de fubá com ervidouche e que sorria mesmo sendo alvo das chacotas na escola. Essa menina era eu e eu quero te contar a história dela. Mas antes, se você já ouviu uma frase que te cortou por dentro, se você já foi diminuída pelo tamanho do seu corpo, ou se conhece alguém que carrega esse tipo de dor, comenta aqui embaixo, eu entendo. Sua voz pode ser o abraço que alguém precisa hoje. E se essa história tocar o seu coração, compartilha. Não por mim, mas por todas que sofrem caladas, assim como Maria Amélia. Minha infância foi na Vila Vitória, um bairro simples de Mauá, onde a vida era dura, mas a vizinhança se conhecia pelo nome. A gente brincava na rua até escurecer. Era esconde-esconde, queimada, tinha uns meninos na rua que jogavam bola descalço, tudo no chão de terra batida. Minha mãe, Dona Aparecida, era daquelas mulheres que cozinhavam com o coração. A cozinha da nossa casa era pequena, com um fogão de 4 bocas que vivia falhando. Mas todo dia tinha cheirinho de comida no ar. Frango ensopado com quiabo, arroz com alho torradinho, feijão preto com um pedaço de bacon e o bolo de fubá com ervedote que saía quentinho da forma de alumínio. Era a alegria da semana, era meu preferido, que minha mãe fazia. A gente não tinha muito, mas tinha o necessário. Minha mãe comprava no fiado no armazém do seu Valdemar. E dizia que quem deixasse comida no prato, apanhava. Comida não se desperdiça. Ela falava com um olhar sério, segurando a colher de pau na mão. A primeira lembrança que tenho de ser chamada de gorda foi com 7 anos. Na escola, uma menina apontou pra mim e falou alto: olha o tamanho da perna dela. Parece um tambor, todo mundo riu. Eu ri também, de nervoso. Mas por dentro, eu desejei desaparecer. Naquela época, ninguém falava de autoestima, de bullying, essas coisas que hoje modernizou. O que existia era a tal da criança saudável. E eu era grande e forte, como diziam. Mas eu sabia que tinha algo errado quando as mães mandavam as filhas comerem pouco pra não ficar igual eu. Essa menina vai ensinar coisa errada, olha só o tamanho do braço dela, elas cochichavam, como se gordura fosse doença contagiosa. Mas o que eu tinha era fome. Fome de aceitação. Fome de colo. Fome de ser vista de outro jeito? Minha mãe dizia isso quase todo dia. Maria Amélia não podia faltar na escola. E lá ia eu, com uniforme justo, sapato apertado e um caderno encapado com papel de pão. Eu cheguei a encapar com papel de pão. Quem é dessa época vai lembrar. Os meninos da sala me chamavam de baleia, rolha de poço, Maria Bochecha. E toda vez que eu tentava responder, ouvia da professora: não liga, Maria. É brincadeira de criança, mas não era brincadeira pra mim. Era o início do que viria a ser minha luta por existir num corpo que as pessoas não respeitavam. No recreio, enquanto as meninas comiam o lanche delas, eu tirava da lancheira um pão com mortadela e uma garrafinha de quisuco. Era o que minha mãe conseguia fazer e mesmo assim eu morria de vergonha. Sentava num cantinho pra comer sozinha, às vezes com Maria José. Ela era legal, ela quase toda vez não aguentava comer o lanche dela, e eu comia o dela também. Nunca fui chamada para as festinhas da escola. Nunca fui escolhida nos times de educação física. E mesmo querendo ser advogada, como eu dizia na época, fui desanimando. Fui acreditando que meu lugar era escondido. Aos 13 anos, fui com minha mãe comprar a minha primeira calça jeans moderna. A moda da época era a calça boca de sino. Eu queria tanto, mas nenhuma servia. Lembro até hoje da vendedora dizendo:
tem que ver nas lojas maiores. Aqui a gente trabalha com padrão jovem, né? Foi a primeira vez que entendi essa palavra com dor. Saí da loja chorando. Naquele dia, decidi que ia parar de comer. Mas não durou 2 dias, porque comida era meu consolo. Eu gostava de comer, me fazia bem. Era o abraço que eu não ganhava, era o alívio que eu não tinha. Era o que me restava. Na rua de casa morava a Dona Judite. Era daquelas vizinhas que falava alto e dava palpite na vida alheia, como se fosse obrigação cristã. Maria Amélia, desse jeito, nenhum rapaz vai querer. Homem gosta de mulher bem feitinha, viu? Você precisa se cuidar. E eu, com meus 14 anos, só baixava a cabeça. A vontade era correr, mas quando se pesa mais do que os outros, até fugir vira humilhação. Com o tempo, eu fui me acostumando. Não com os olhares, mas com o fato de ter que desviar deles. Na adolescência, tudo peixe-mase, os hormônios, a comparação com as outras meninas, a vontade de ser notada. Enquanto minhas colegas ganhavam apelidos carinhosos dos meninos da escola, lindinha, princesa, gostosa, eu era o gordinha simpática. Simpática. O selo social que a gente ganha, quando a beleza pra eles não existe. No fundo, eu comecei a aceitar esse papel. A engraçada, a que ajudava na prova, a que emprestava lápis de cor. Mas à noite, no meu travesseiro, eu me perguntava: por que comigo é sempre assim? Por que ninguém me escolhe? Será que eu nasci pra ser invisível? Sábado era dia de ir no supermercado com a mãe, a gente pegava o ônibus pra ir até o Tamoio. Menos aquele mercadão antigo de Mauá, que vendia de tudo. Eu adorava andar pelos corredores. O cheiro da seção de pães, a gôndola cheia de balas chita e o freezer com picolé de groselha, que custava 10 cruzeiros. Naquela época, tinha umas latas de leite condensado que vinham com chave na lateral. A gente girava para abrir e quando minha mãe deixava comprar era só alegria. Era meu momento de alegria. Enquanto outras meninas pediam boneca, eu sonhava com uma caixa de gelatina com leite condensado. Essas memórias são doces, mas também são duras, porque aos poucos eu fui percebendo que minha relação com a comida era diferente. Eu comia pra sentir, eu comia pra não sentir. Eu devia ter uns 16 anos. Tava no Ninibus, acho que indo pra Santo André, não lembro direito. Final do tarde, gente apertada no corredor. De repente, o motorista breca com tudo e eu caio. Caio em cima de um rapaz que tava sentado. Ele me empurrou com força e gritou: pô, garota quer me matar? Tá pesada pra caramba. Um velho sem educação e empatia. Muita gente deu risada. Eu não, eu queria sumir. Naquele dia, quando descemos no ponto, eu chorei de soluçar. Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Fiquei sem sair por 2 dias. Foi aí que minha mãe me chamou na cozinha e disse: filha, sei que você sofre, mas quem não te vê além do corpo? Now tem Maris. Minha mãe sempre tentava me consolar, mas nem ela sabia o quanto doía por dentro. Nos anos 80, começaram a surgir aquelas revistas com mulheres de biquíni, bronzeadas, todas magras, rindo à toa. Enquanto eu folheava, sentia um misto de admiração e revolta. Olhava para o meu corpo no espelho do banheiro, as dobrinhas, a barriga, o braço que balançava e pensava: será que um dia vou gostar de mim do jeito que sou? Tentava fazer dieta, cortava o pão, tomava chá amargo, fazia abdominal escondida no quarto, mas bastava uma briga em casa ou um comentário maldoso na rua e eu corria pra comida de novo, porque o que faltava em carinho, eu colocava no prato. Conheci o Antônio aos 23 anos. Ele era motorista de ônibus, um homem simples, moreno, alto, com um sorriso fácil. Quando me chamou pra sair, eu achei que era piada. Nunca ninguém tinha me chamado, mas não era. Ele me levou num barzinho perto da estação de trem, pediu refrigerante de garrafa e batatinha frita. Conversamos a noite toda e eu voltei pra casa, achando que finalmente alguém tinha olhado pra mim de verdade. Nos meses seguintes, começamos a namorar. E pela primeira vez, me senti mulher, desejada, escolhida. Qual mulher que não gosta de sentir assim, casamos no civil? A festa foi simples, a gente era de família pobre, humilde. Eu fiz questão de usar um vestido azul claro, porque diziam que branco engorda mais. Por alguns anos, achei que tinha vencido, mas a vida ainda tinha mais pra me ensinar. Os primeiros anos com o Antônio foram bons. Ele me chamava de minha nega, ria das minhas histórias, dizia que adorava meu tempero. Eu fazia questão de cozinhar tudo como minha mãe fazia.
frango ensopado com quiabo, macarrão com salsicha, arroz soltinho, feijão na pressão. E nos domingos, ainda fazia gelatina com leite condensado, igualzinha da minha infância. Naquele tempo, eu acreditava que ser amada apagava as outras dores. Mas aos poucos, começaram as farpas. Primeiro foi a roupa. Você vai sair com essa blusa colada? Parece que não cabe em você? Depois, a comida... Você não acha que tá comendo demais, não? E por fim, os olhares, os dele. Para outras eu fingia que não via, mas sabia. Ele começou a chegar mais tarde em casa. Dizia que o era reunião com os motoristas. Mas a camisa vinha com cheiro de perfume doce. Daqueles que eu nunca usei. Naquela época eu me esforçava dobrado. Passei a fazer dieta séria. Cortei tudo. Pão, doce, arroz, refrigerante. Tentava usar cinta modeladora debaixo da roupa. Mesmo sufocando. Mas nada parecia funcionar. Nada me fazia ser suficiente. Era uma noite qualquer. A gente tava jantando. Eu fiz linguiça frita com purê, salada de tomate e aquele suco de pacotinho que ele gostava. E do nada ele disse: sabe o que eu não aguento mais? Ter que chegar em casa e encarar uma mulher gorda. No meu trabalho tem tanta mulher gostosa. A frase foi dita assim, como quem fala do tempo. Ele não viu que eu já tinha chegado na casa do primo dele quando ouvi ele falando isso pra um dos colegas dele, mas com uma frieza que congelou meu peito. Eu travei. Sabe quando você para? Parece que a vida congela enquanto o mundo gira. E eu tava assim. Meu corpo continuava ali, mas minha alma tinha encolhido num canto qualquer da cozinha. Naquela noite eu fui dormir no sofá, não porque ele mandou, mas porque eu não aguentava deitar do lado de alguém que me via como peso. Foi ali que algo em mim se quebrou e nunca mais voltou pro lugar. Desde aquele dia, nada mais foi igual. A gente discutiu algumas vezes. Ele fazia eu me sentir culpada todas as vezes. Dizia que eu era dramática, que não sabia ouvir a verdade, que toda mulher que engorda tem que ser traída mesmo. Mas não era sobre o peso, era sobre a falta de respeito, sobre o abandono em silêncio. Eu tentei mudar, fiz caminhada no parque, entrei num grupo da igreja, comprei livro de autoajuda, mas cada vez que eu perdia 2 quilos e me olhava no espelho, ainda era eu, ainda doía, ainda pesava. Os anos passaram e o corpo ficou mais cansado. Os exames começaram a apontar pressão alta, colesterol, gordura no fígado. O médico dizia: tem que emagrecer. Mas como emagrecer quando o que mais te alimenta é a culpa? Hoje em dia, vou no mercado e ainda escolho as coisas como se estivesse escondendo o pecado. Evito a sessão de doces, finjo que não olho para a prateleira de biscoito. Mas às vezes eu volto com um pacotinho de bolacha recheada, um bolo vulcão de cenoura com chocolate. Não porque quero, mas porque ali tem um pedacinho da menina que eu fui, que eu sou na verdade. E quando alguém me olha torto na fila, como se estivesse julgando o que eu tenho no carrinho, eu abaixo os olhos. Mas por dentro, uma lágrima escorre. Eu conto tudo isso hoje porque tem gente que acha que o problema da gente é só comida. Mas o que me engordou de verdade foi o abandono, a solidão, a vergonha de existir porque você acha que eu queria ser gorda. E mesmo agora, aos 56 anos, depois de tantos tropeços, eu ainda acordo e penso: será que hoje vai ser o dia em que eu vou conseguir mudar? Mas a verdade é que a maior mudança que eu preciso não está na balança, tá dentro de mim. A adolescência foi a fase mais cruel da minha vida. Não porque me faltava comida menos isso. Nunca faltou. Mas porque me faltava carinho, conversa, abraço. Minha mãe era uma mulher de fibra, mas era dura. Criada no tempo em que sentimento não se mostrava, que tristeza se resolvia com reza e trabalho. Ela me via quieta e só dizia: levanta dessa cama, menina. Vai ajudar aqui com as coisas. Mas ela não via que eu já tinha me levantado por dentro tantas vezes. E sempre caía. Na escola, eu era aquela que sentava no fundão não porque queria bagunçar, mas porque ninguém deixava lugar na frente pra mim. Sempre tinha alguma menina que dizia: ai, Maria Amélia, não dá pra você sentar aqui, você ocupa muito espaço. E eu fingia que não ligava. Ria pra disfarçar. Até me tornei boa nisso, em rir de mim antes que os outros rissem. Nas aulas de educação física, a humilhação era pública. Enquanto as meninas de cabelo liso e corpo magro corriam na pista, eu ficava tentando esconder o suor que escorria até pelas costas. A professora dizia: vamos, Maria Amélia, mais rápido. Tem que perder essas gordurinhas, hein? Os meninos riam. E eu fingia amarrar o tênis só pra não ter que correr. Fui me retraindo, parando de tentar.
parando de sonhar. Uma vez, a escola fez uma excursão pro parque, esses de que tem piscina. Todo mundo queria ir. Eu também. Mas a mãe disse: "Você vai fazer o quê lá? Nem tem roupa de banho que sirva. E nem sei onde vou achar biquíni que caiba em você, minha filha. Fico em casa, me perguntando por que minha vida era sempre do lado de fora das coisas. No meu quarto, comecei a escrever num caderno velho. Não eram poesias, nem histórias, eram desabafos. Cartas que eu nunca entreguei. Textos que eu escrevia pra mim mesma, dizendo: você vai conseguir, um dia eles vão ver quem você é de verdade. Mas nem eu acreditava muito. Os domingos eram os piores. Porque domingo é o dia da família feliz. O dia que todo mundo se arruma, vai pra igreja ou almoça na casa da avó. Lá em casa era macarronada com carne moída. Eu e meus irmãos adoravam. Minha mãe punha a comida no prato e dizia: coma tudo. Desperdício é pecado. E eu comia, mesmo sem fome. Porque comer era o único lugar onde eu me sentia no controle. Às vezes eu ouvia as vizinhas comentando que fulana estava namorando, que cicrana estava se preparando pra festa de debutante. Eu nem fui convidada. Aliás, nunca fui convidada pra festa de 15 anos pra dançar. Ou quando tinha festa, eu não tinha um garoto pra ser meu par na dança. Lembrei de um momento interessante que fui no armazém que tinha perto de casa. Eu ia lá buscar arroz, açúcar, café e quando sobrava, um pacote de bolacha recheada. Tinha um menino que ajudava no balcão. O nome dele era Joel. Ele me tratava bem, falava comigo como se eu fosse qualquer menina. E só isso já mexia comigo. Mas um dia eu vi ele comentando com outro rapaz. Ela é gente boa. Só precisava perder uns 20 quilos. E deu risada. Foi como levar um tapa escondido. Sorri, agradeci, peguei as compras e fui embora com os olhos ardendo. Naquela noite, chorei tanto que acordei com os olhos inchados e ninguém percebeu. Aos 17 anos, comecei a trabalhar numa papelaria. Atendia no balcão. Organizava lápis de cor papel sulfite, cadernos de capa dura. Era meu primeiro emprego. Eu me sentia importante, mas ali também não teve trégua. Os comentários vinham disfarçados de brincadeira. Cuidado para não derrubar a prateleira, hein? Ô moça, tem caneta reforçada para quem escreve com mais peso? E eu fingia que achava graça. Fingir era minha especialidade. Na hora do almoço, as meninas iam comer salada. Eu escondia minha marmita no fundo da mochila. Arroz, bife acebolado, farofa e banana frita. Minha mãe fazia com carinho. Mas eu comia escondido, como se fosse um crime. Comecei a evitar sair, evitar me olhar, evitar existir. E foi nesse momento, nesse lugar de dor profunda, que a solidão virou minha companheira. Ela não brigava comigo, não me julgava, só me deixava estar grande, calada e cheia de culpa. Comecei a entender o que era ser adulta sem ninguém precisar me avisar. Tive que sair de casa cedo, porque minha mãe arrumou um segundo marido, um homem bruto, que olhava pra mim com desprezo desde o primeiro dia. Eu não gostava muito dele. Sei lá, coisas de filho. Essa sua filha aí, se quiser continuar comendo, tem que ajudar nas contas. Foi aí que peguei minhas coisas e fui morar num cômodo nos fundos da casa da tia Maria. Ajudava com as contas e continuava na papelaria. Agora com o uniforme apertado, sorriso forçado e a vontade de sumir cada vez maior. Mas lá pelos 23, conheci o Antônio. Ele chegou na papelaria perguntando se tinha papel ao maço e umas cartolinas e acabou puxando papo. Moreno, alto, com jeito de quem já viveu coisa demais e não contava tudo. Falava manso, olhava no olho e me chamou de senhorita. Eu ri. Aquelas bobeiras de flerte. Achei que fosse só mais uma brincadeira. Mas ele voltou no outro dia e num sábado, me chamou pra tomar refrigerante de garrafa no bar do Zé. Era ali na rua da papelaria. Foi a primeira vez que um homem me olhou como mulher e não como problema. Naquela noite, cheguei em casa e chorei. Não de tristeza, mas de um alívio estranho. Como se alguém finalmente tivesse me enxergado. Se essa história parece com a sua, comenta aqui, eu entendo. Antônio me fazia rir. Ele dizia que eu tinha as bochechas mais bonitas da cidade. E eu, que sempre odiei minhas bochechas, comecei a achar graça nelas. Nos meses seguintes, a gente se viu quase todo fim de semana. Ele me levava pra feira, pra praça, pra igreja. Falava que queria uma mulher de verdade e eu acreditava. Quando me pediu em casamento, minha mãe só disse: cuidado com o homem que fala doce demais. O mel esconde o veneno. Mas eu não quis ouvir. Tava com 25, queria ter casa, família, respeito. Queria alguém que me chamasse de minha mulher com orgulho,
Casamos no civil, a festa foi no quintal da tia Maria. Pão com carne louca, bolo simples, guaraná quente e risada nervosa. Nossa, que momento gostoso, a gente era pobre, mas era tão feliz com pouco. Eu usei um vestido azul, comprei na loja do centro lá na Oliveira Lima em Santo André, o maior que tinha na loja. Mesmo assim, ficou apertado. Mas ninguém ia tirar minha alegria naquele dia. No começo, a vida com o Antônio parecia ser tudo que eu sonhei. Ele gostava do meu tempero, dizia que eu dormia feito anjo, ria das minhas piadas bobas e eu me sentia bonita. Pela primeira vez bonita. Fiz de tudo pra ser uma boa esposa. Acordava cedo, preparava o café, lavava a roupa dele no tanque, passava até as cuecas, fazia almoço com capricho, arroz soltinho, feijão temperado, frango frito crocante. E no sábado, ainda preparava doce de leite com banana, menos a sobremesa preferida dele. Mas aos poucos, fui percebendo que aquele amor tinha prazo. Ele começou a chegar mais tarde. A Dizer Q.U. tava ficando desleixada. Que toda mulher, depois do casamento, engorda e relaxa, eu fingia que não ouvia. Mas comecei a fazer dieta escondida. Cortei pão, cortei gordura, cortei doce, até tentei uns remédios que vendiam na farmácia, uns chás milagrosos que eu inventada. Mas nada parecia funcionar e o olhar dele foi mudando. Ele passou a dormir virado pro outro lado, a levantar da mesa sem dizer obrigado, a sair nos finais de semana e voltar com cheiro de perfume doce, daqueles que eu nunca usei. Eu me convencia de que era coisa da minha cabeça, mas a cabeça da gente sabe, o coração é que insiste em ignorar. Um dia, peguei na carteira dele um bilhetinho mensagem de outra mulher, nada escandaloso, mas íntimo o suficiente para me fazer tremer as mãos. Ele negou, disse que era amiga de trabalho, que eu tava ficando paranoica, que precisava me tratar e eu acreditei, porque era mais fácil do que admitir que ele já não me amava. Ou pior, que talvez nunca tivesse amado. Nessa época, eu até tinha emagrecido um pouco, né? Sempre esse efeito sanfona engorda e emagrece depois de um tempo. Não falava com ninguém, nem com minha mãe, nem com minha irmã, nem com Deus. Até que uma noite, enquanto jantávamos em silêncio, ele largou os talheres. Me olhou firme e disse, sabe o que eu não aguento mais? Eu pensei que você ia mudar, que você ia se cuidar, emagrecer. As coisas mudaram, eu não tio mais a fim de ficar casado com você. Isso foi um tempo depois daquele momento que eu peguei ele falando aquelas coisas pro colega dele na casa do primo. Foi ali que meu chão acabou, foi a forma. A frieza, a ausência total de amor. Como quem comenta que acabou o gás. No dia seguinte, ele saiu pra trabalhar e eu fiquei ali sentada na beirada do sofá, olhando pra parede, nem chorava mais. Era como se tivesse secado por dentro. Fiquei um bom tempo ali em silêncio com o prato do jantar ainda na pia, a panela com feijão amanhecido no fogão e o cheiro de fritura no ar misturado com o meu cansaço. Liguei a TV só para ter barulho na casa, mas nem prestei atenção no que passava. Tava só o corpo presente. A cabeça longe de tudo que um dia eu achei que ia ter. Aos 30 e poucos anos, eu tava de novo no mesmo lugar de sempre, tentando caber num mundo que me achava grande demais. A diferença é que agora eu sabia que esse mundo não ia mudar. Quem ia ter que mudar era eu. Ou aprender a sobreviver dentro dele. Nos dias seguintes, comecei a evitar espelho. Passei a tomar banho com a luz apagada e toda vez que vestia a roupa segurava a respiração tentando fechar o zíper. E quando não fechava, eu chorava sem som. Chorar sem som era a minha especialidade. Fui me afastando de tudo. Da família, dos vizinhos, até da igreja que eu frequentava com ele. Me sentia envergonada, como se eu tivesse falhado em ser mulher. Eu era só uma sombra de mim. Uma sombra gorda, triste e invisível. Mas teve um dia, um único dia, que alguma coisa acendeu dentro de mim. Foi num sábado de manhã, a feira estava armada na rua de cima e eu resolvi sair para comprar fruta. Tava com a roupa mais larga que eu tinha e o cabelo preso num coque desleixado. Na barraca do moço da laranja, uma menininha me olhou e sorriu. Tinha uns 4 aninhos, vestido rosa e cabelo enrolado. Ela apontou pra mim e disse pra mãe, olha mãe, que moça bonita. A mãe dela deu um sorriso sem graça e puxou a menina pelo braço, como quem pede silêncio. Mas aquilo ficou em mim, como um carinho inesperado. Como uma flor nascendo no meio do concreto, aquela menina viu algo em mim que eu já tinha esquecido que existia.
Beleza. Voltei pra casa com um saco de laranja e o coração mais cheio do que nas últimas semanas. Naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, eu me olhei no espelho com menos raiva. Não que eu tenha me amado, mas parei de me odiar um pouco. Foi o primeiro passo. Aperte Dolly. Comecei a tentar, não por ele, mas por mim. Entrei num grupo de caminhada da praça. No começo, eu ficava por último. Andava ofegante, suava demais, me sentia deslocada. Mas continuei. Conheci uma moça chamada Cleide, gorda também, separada também, e que falava com a leveza de quem apanhou muito, mas ainda escolhia sorrir. Ela dizia: Maria Amélia, o mundo não vai pedir licença pra te amar, então você tem que amar você primeiro. Aquilo me bateu como conselho de mãe, da mãe que eu teria gostado de ter. Começamos a caminhar juntas, tomar café depois, conversar sobre a vida, trocar receitas de comida leve. Ela me ensinou a fazer suco de couve com limão e eu ensinei pra ela a receita do meu frango com quiabo. Era bom ter alguém que entendia, alguém que não olhava meu prato como inimigo. Mesmo assim, o processo não foi fácil. Teve recaída, teve madrugada de choro, teve pacote de bolacha escondido na gaveta, teve dia que eu não queria levantar da cama, mas também teve domingo de sol, teve roupa que voltou a servir, teve elogio na feira, teve olhar no espelho que doeu menos. E mesmo sem perder tanto peso, eu fui recuperando outra coisa, a dignidade. Ainda hoje, aos 56, eu carrego esse corpo que me ensinou tudo, que suportou desprezo, abandono, piada e solidão. E mesmo assim, nunca me deixou na mão. Não sou exemplo de superação, nem venho aqui contar milagre. Eu continuo com dificuldade, continuo sem conseguir emagrecer de verdade. Mas agora eu entendo que meu valor não cabe numa balança e que quem só vê o meu peso nunca vai ver o meu peso real. O peso da história, o passo da dor. O peso do que eu venci para estar viva hoje. Hoje em dia, eu não sonho mais com vestido justo, nem com ser desejada como aquelas moças da novela. Eu só quero ter paz. Quero conseguir ir a um restaurante sem sentir que estão me vigiando pelo que tem no meu prato. Quero poder me sentar num banco de praça sem pensar se ele vai aguentar meu peso. Quero andar pela rua sem achar que estão rindo de mim pelas costas. Entrar no elevador com mais pessoas e achar que eu não tô fazendo excesso de peso. Não parece muito, né? Mas pra quem viveu uma vida inteira carregando um corpo que nunca foi bem-vindo, isso já é liberdade. Tem dia que ainda dói. Tem dia que eu acordo e não me suporto. Mas também tem dia que eu olho minhas mãos. Essas mãos que já cozinharam tanta comida, que limparam o chão, que secaram lágrima menos. E penso: você é forte, Maria Amélia. Tá viva? Tá aqui. Eu sei que talvez você que esteja me ouvindo agora também carregue uma dor parecida. Talvez seja o corpo, talvez seja a rejeição, talvez seja a vergonha de sentir tudo tão fundo e não ter com quem dividir. Se for, fica com essa história. Ela não é bonita, não tem final feliz, mas ela é verdadeira. E a verdade, mesmo doída, é melhor do que o silêncio que adoece a gente por dentro. Sabe, eu já tentei todos os caminhos, dieta maluca, remédio sem receita, fé, autoajuda. E o que eu descobri é que a única coisa que salva de verdade é ser tratada com humanidade. Se você tá ouvindo isso e achando que ninguém te entende, eu entendo. Se você chora escondido depois de vestir a mesma roupa pela 4ª vez, eu também chorei. Se você come escondido e depois se odeia por isso, eu também me odiei. Mas hoje eu estou aqui contando tudo, sem maquiagem, sem filtro, sem vergonha, porque a vergonha não é minha. É do mundo que faz a gente acreditar que só merece amor quem pesa menos que uma etiqueta. Eu continuo grande em corpo, mas principalmente grande em história. E se isso te tocou, é importante compartilhar com alguém que também sofre com essas coisas. Compartilha com alguém, às vezes essa história lembrou sua mãe, sua amiga, sua irmã, compartilha. Talvez ela precise ouvir, talvez ela esteja esperando há anos por uma história que pareça com a dela. E se você conhece alguém que carrega uma dor que não aparece nas fotos, compartilha esse vídeo. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é saber que não tá sozinha. Se você quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreve no canal. A gente não promete milagre, mas a gente promete verdade. E só isso já é o começo da cura.